Olá, você que está me assistindo agora neste momento, onde aqui estamos aqui com o objetivo de trazer uma mensagem da Palavra de Deus para a sua casa, para a sua residência, nesse momento para o fundo do seu coração. Então, com esse objetivo é que aqui quero iniciar ministrando uma palavra poderosa, diante de tantas palavras poderosas que o Senhor nos deixou e o Senhor nos traz a cada dia em nossas vidas. Eu quero falar sobre a palavra que diz que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e ainda não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Estamos agora dentro dessas imagens, desse local maravilhoso, um local onde, criado por Deus, onde nós podemos apreciar uma bela paisagem, onde podemos apreciar a natureza criada por Deus. Porém, a Bíblia ainda nos diz que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós já vimos pássaros, nós já vimos mares, nós já vimos os céus, nós já vimos essa beleza que aqui registramos no momento, mas o Senhor ainda diz que nós não temos dimensão daquilo que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Então, com esse objetivo que eu venho trazer essa palavra e unir a ela com outras demais palavras que o Senhor tem nos deixado. Porque diante dos caminhos de Deus, buscando o seu reino e buscando a sua justiça e buscando os seus passos, aonde com tudo isso nós poderíamos estar desfrutando de tudo aquilo que o Senhor tem nos preparado. Então, diante desta palavra, eu quero chegar aqui e trazer, irmãos, o livro da vida, falar da Bíblia Sagrada, falar do manual da vida, da mesma forma que eu costumo dizer quando evangelizo, eu costumo dizer que um veículo, televisão, aparelhos de som tem o seu manual, eu e você temos um manual, e esse manual chama-se Bíblia Sagrada. Ali ela nos ensina como nós andarmos diante dos caminhos do Senhor, para que um dia nós possamos desfrutar daquilo que aqui eu falei, que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem. Para que nós possamos desfrutar de uma plenitude de vida que só Jesus pode nos oferecer. Ninguém mais na face da terra pode nos oferecer uma plenitude de vida que não seja o Senhor Jesus Cristo. Por isso aqui, diante desta palavra, desta mensagem, eu quero dizer aos meus telespectadores que agora aí me assistem, que venham dar atenção ao manual da vida, que seja a Bíblia Sagrada. Venham dar atenção àquilo que o Senhor deixou para nós estarmos aqui ouvindo e se alimentando a cada dia. Venham abrir os seus corações, porque a palavra de Deus diz que Jesus está à porta e bate. Aquele que ouvir a voz e abrir a porta, ele ceará com ele e a pessoa ceará com Jesus. Então, aonde essa porta Jesus se refere? A que porta Jesus se refere? Aquele que abrir a porta. Qual é a porta que Jesus está se referindo ali? É a porta do coração. Então Jesus, ele entra na vida do ser humano se ele abrir a porta do coração para que Jesus faça parte da vida desse ser humano. Então, para que nós possamos ter uma plenitude de vida, nós devemos aceitar, confessar Jesus como Senhor e único e suficiente Salvador, buscar o seu reino em primeiro lugar, buscar a sua justiça, buscar os caminhos do Senhor. Então estou aqui agora para dizer, irmãos, irmãs, telespectadores, aqueles que me assistem neste momento, que venham estar atentos a ouvir a verdade, porque a verdade não pertence a homens, a verdade pertence a Deus. A verdade é a palavra de Deus. Então, irmãos, que nós venhamos ter a nossa vida segmentada naquilo que é a vontade do Senhor. Termos a nossa vida centrada em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós devemos santificar aquilo que falamos. Nós devemos santificar os nossos ouvidos. Nós devemos santificar para aquilo que nós olhamos. Nós devemos ter uma vida de produzir frutos no reino de Deus, porque você conhece a árvore verdadeira pelos frutos. Então nós devemos produzir frutos dentro do reino de Deus, porque não há outro que tenha palavras de vida eterna que não seja Jesus.
Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então não há outro caminho que não seja Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. Não há salvação se não for através de Jesus. Ele é a toda honra, Ele é a toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Então a palavra de Isaías também, 42:8, fala que Ele não divide a honra e a glória dEle com ninguém, quanto mais com estátuas e imagens. Então nós aqui devemos estar levando e queremos estar levando uma palavra da verdade do Senhor. Não é uma verdade daquilo que o homem muitas vezes entende como a sua verdade. E qual é o local onde o ser humano ele pode analisar e certificar-se da verdade? Na palavra de Deus. Não há acho isso ou penso aquilo. A verdade é que vai estar levando ao homem aquilo que é a vontade de Deus. Porque quem convence o homem do pecado é o Espírito de Deus. Quem conduz o homem à vida dentro dos conceitos, preceitos de Deus é a verdade, é o Espírito Santo de Deus que conduz. A verdade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu venho aqui como servo de Deus trazer esta mensagem. Trazer para vocês aquilo que o Senhor quer para nós. Então, muitas vezes, até quando evangelizo, eu costumo dizer: se um professor disser que 10 mais 10 é 30, como é que você vai saber que não é 30, que é 20? Lendo o livro de matemática. Da mesma forma, se alguém vier trazer alguma coisa referente à palavra de Deus, aonde você vai se certificar que aquilo é verdade ou mentira? Lendo a palavra de Deus, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, irmãos, queridos telespectadores que me assistem nesse momento, pessoas que hoje têm uma influência dentro do mundo social, aqui no Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, que as suas vitórias, as suas conquistas sirvam para glorificar o nome de Deus. Que muitas vezes a influência que você venha a ter, ou por veículos de comunicação, ou de uma outra forma, sirvam para ganhar almas para o reino de Deus. Porque a vinda de Jesus está próxima, os sinais estão aí acontecendo, porque Jesus está às portas. Então, eu aqui, diante dessa palavra, dessa mensagem, quero dizer: queridos irmãos e irmãs, telespectadores, fiquem sensitivos a ouvir a voz do Senhor. Porque os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, o amor natural está se esfriando, como diz a palavra de Deus, os sinais nos céus, na terra estão acontecendo. Então, irmãos e irmãs, as portas, Jesus está às portas. Por isso, esta palavra que eu venho trazer aqui para vocês é que as coisas não são da forma que nós achamos ou pensamos. Existe um manual a ser seguido que Deus deixou para nós. Existe a palavra que Ele deixou aqui para nós, para que nós venhamos centrar a nossa vida e tenhamos uma vida abençoada. E eu quero aqui deixar uma palavra para vocês, encerrando essa ministração que aqui faço. Quero deixar uma palavra para que vocês venham desfrutar de uma das promessas que Deus tem nos deixado, tem nos fortalecido. Porque Ele é um Deus que cuida de nós, Ele é um Deus que nos dá saúde, nos dá paz, prosperidade. Ele é o Deus que nós devemos lembrar todos os dias e agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Ele é o Deus que se deu na cruz do Calvário por nós, foi humilhado por nós. Então eu quero deixar uma palavra dentro do seu coração nesse momento, que o Senhor fala através da minha vida para você. Não temas, em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, e te esforço, e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Quer dizer, irmãos, nós servimos um Deus que nos ajuda, que nos sustenta, que nos guarda, que nos fortalece, que nos conduz, que nos leva ao caminho da vida eterna. Que mais nós podemos querer desse Deus, que é aquele que dá ordem aos anjos para estar nos guardando, que é aquele que cuida de nós a todos os dias. E eu agradeço muitas vezes a Deus até pelos livramentos que os meus olhos não viram, mas os olhos de Deus viram. Mas a palavra de Deus diz
que nós não seríamos salvos, que nós não seremos salvos pelas obras, para que nenhum homem se glorie em si mesmo, que nós seríamos salvos pela fé em Cristo Jesus. Então, nós devemos ter uma vida de bons frutos, uma vida diante de obras, mas a salvação vem através da fé em Cristo Jesus. Então, nesse momento, eu faço um apelo para aqueles que querem aceitar Jesus como Senhor e único e Salvador de suas vidas, que venham nesse momento entrar numa dimensão, entrar dentro de uma comunhão com Cristo e falar: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor. Livra-me, Senhor, dos caminhos do mal. Aceita-me, Senhor, com esta oração, com meu coração puro diante da Tua presença. Porque neste momento, eu aqui, Senhor, professo a Ti como meu Senhor e único e suficiente Salvador. Eu aqui neste momento, Senhor, peço que Tu me escreva o meu nome no livro da vida. Então, você daí em diante, siga diante dos caminhos do Senhor e assim você desfrutará daquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não chegou ao coração do homem, que é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a vida eterna diante de uma cidade nova, diante de uma nova cidade, diante da nova Jerusalém. Assim esta palavra que eu deixo para aqueles que me ouviram e assim eu os abençoo na autoridade do nome e do Salvador Jesus Cristo. Amém.